Fala pessoas, dia 28/6, sábado. Pois é, estamos aqui no sábado voltando. Estive doente aí, uma gripe muito estranha, demorei pra sarar. Fiquei muito mal, depois em vídeo exclusivo a gente conversa mais sobre isso. Mas eu espero que eu consiga fazer esse vídeo aqui, que como sempre a gente vai fazer bem devagar, bem tranquilo. Será um vídeo que tem muito conteúdo, porque o mundo acabou, reapareceu, aconteceu um monte de reviravolta e não estávamos aqui para conversar. Então a gente vai pegar aquele monte de print, acho que são 140 e poucos. A gente vai conversar sobre tudo que tem aí acontecido e lógico, depois em vídeo exclusivo esse final de semana aí, senão hoje e amanhã a gente entra mais a fundo em certos assuntos, tá certo? Agradeço a paciência de todos, deixei um recado só pro pessoal que é membro, que eu não gosto de ficar incomodando, o pessoal, eu estou fora porque eu estou doente e tal, né? Vamos lá. Sem enrolação, lembrando, sempre link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, estamos aqui. Por enquanto, vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem a possibilidade de fazer vídeos aqui, né, falando de assuntos um pouco mais, assim, delicados, se é que a gente pode chamar. Redes podem ser responsabilizadas por post de usuários, decide o Supremo, tá decidido. Né, lembra que a gente falou, olha, tá chegando o dia, os caras estão se movimentando, tá acontecendo. A AGU de Lula celebra a decisão do STF sobre redes, marco civilizatório. Estão muito felizes, muito contentes. Carmen Lúcia fala em 213 milhões de pequenos tiranos, além de ser 213 milhões, que é praticamente a sociedade brasileira toda, né? A população brasileira, são pequenos e são tiranos. Agora acabou isso aí, tá? A censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, moralmente, é proibida até espiritualmente, etc. Aquele monte de pau, mas a gente sabe muito bem para onde isso tudo vai, né? Carmen Lúcia compara a responsabilização de Big Techs à criação de código de trânsito para carros. É a mesma coisa com os carros. A gente só está tentando fazer o fluxo das coisas funcionar. Um exemplo que não cabe muito bem, porque nesse caso, né, existe aí pessoas que deveriam atender, né, aos anseios da sociedade. Os anseios da sociedade não é passar no farol vermelho, é simplesmente poder falar o que quer, tá? Não vai bater o carro em lugar nenhum. São apenas palavras, opiniões. Mas é claro que eles vão falar em democracia. Redes sociais têm lado político e permitem ataques desmorais. Então, as redes sociais têm um lado político? Realmente tem um lado político. A gente sabe muito bem, né, que a gente tem toda uma limitação, a gente respeita essas limitações, até porque são empresas privadas que têm as suas, vamos dizer, as suas limitações em relação, dependendo do lugar que estão, eles têm que visar o lucro também, tem que regular aí o conteúdo. A gente muitas vezes reclama até, mas é uma condição, só que o que eles querem aqui é outro nível. Há interesse econômico, político e criminal na desinformação, diz o Moraes. Né? Tá dizendo que aí já começa um negócio a escalar. Né? Então, como a gente vê aqui, é quase uma acusação. Então você vê que, olha, as redes sociais são quase que culpadas já, né? Toffoli se emociona em julgamento no STF sobre redes sociais, né? Para ele ficar emocionado e querer chorar, é porque você percebe que o negócio é bastante, assim, profundo e importante para eles, logicamente, ainda mais o Toffoli, que tem um negócio de cancela ali, cancela aquilo outro, um monte de cancelamento, né, que ele faz em relação Lava Jato, se é que você me entende. Então imagina, é bem menos, é 50% menos de peso nas costas desse cara, né? E dessas pessoas, de todos os políticos, se não tiver redes sociais, né? Por exemplo, um Nicolas Ferreira ficaria completamente anulado, porque muito provavelmente chegaria uma decisão, falar, olha, isso aqui é político, são ataques, não deve estar ali e vai ser tirado do ar, certo? Mas ainda sobra algumas coisas. Por que 50%? Ainda tem as mídias oficiais, os jornais, né? Claro que talvez eles não tenham tanta habilidade nas redes sociais de conseguir avançar com o seu conteúdo, mas aí temos que ver. Lembrando, tudo isso que está acontecendo, eles ligaram o fogo da panela, né? Cheio de água, nós estamos na água, tá? Então, aos poucos a gente vai ver o nível, né, de alcance dessas decisões. A STF decide por responsabilizar redes sociais, veja como ficam as regras, né, determina que redes devem ser responsabilizadas por postagem de usuários, e eu digo, a pessoa posta, e aí simplesmente a rede social vai ter que se arcar, e por isso o que vai gerar? Vai gerar um trabalho muito grande para as redes sociais, para não ter problema com o Estado brasileiro, uma burocracia, uma dor de cabeça que talvez seja até melhor sair do Brasil, dependendo de como fica a situação. E para esses caras, tanto faz quanto tanto fez, tá? Então o que eu digo? Esse negócio aí, né, de ser responsabilizados é muito complicado. Porque, por exemplo, você vende facas, Tramontina, a pessoa pega a faca, né, e acaba aí ferindo outra pessoa. A Tramontina é culpada. É um negócio complicado.
Porque aquilo é uma ferramenta. Claro que existem sempre, vamos dizer, crimes sendo cometidos, mas para isso existe lei. E a lei cobra isso aí. Então o cara fez um crime na internet, aquele é um crime, perseguiu alguém, stalker, ou conteúdo proibido, ele vai sofrer, né, todo esse peso da lei aí. Não precisaria disso, mas por 8 votos a 3, os ministros decidem pela necessidade de alteração do Marco Civil da internet, após considerar o artigo 19 da lei parcialmente inconstitucional. Será alterado o ponto que limita a responsabilidade dos provedores de aplicações de internet por conteúdo de terceiros, além do que exige ordem judicial para a remoção do conteúdo, com a especificação do que deve ser removido. E aí a gente vê que o retorno do julgamento em 4 de junho, com o voto do ministro André Mendonça, foram 6 sessões da corte para chegar ao resultado, tá? E aí a gente vê aí que teve um 8-3, o Nunes Marques, inclusive, depois a gente vai comentar um pouco sobre ele, que teve, o Nunes Marques ficou meio ressabiado, ele teve um posicionamento um pouquinho mais enérgico ali, ele tá preocupado. Ele foi um dos 3 que votaram contra. Depois a gente vai falar do Fachin. Google se manifesta após a STF apertar a regulação das redes. Ao longo dos últimos meses, a Google, o Google vem manifestando suas preocupações sobre mudanças que podem impactar a liberdade de expressão e a economia digital. Estamos analisando a tese aprovada, em especial a ampliação dos casos de remoção mediante notificação e os impactos em nossos produtos. Continuamos abertos ao diálogo, afirmou a empresa por meio de uma nota distribuída para a imprensa. Ou seja, eles vão ter que rever tudo. Vai ser muita dor de cabeça. Google diz que a decisão do STF pode restringir sua atuação no Brasil. Então, quando a gente fala assim, a gente percebe, muita gente vai até comemorar. A gente vai ter aqui, só ler isso aqui, ó. Google admite restringir a atuação no Brasil caso a STF faça mudança drástica nas regras. Dependendo de como for essa atualização do artigo 19, isso pode nos tornar um pouco menos partícipes de todas as discussões que ocorrem no Brasil e nos levar a remover mais conteúdo no país. E aí a gente vê o pessoal, que maravilha, vai dar espaço para a nova empresa, vá com Deus, todo mundo muito feliz. E muita gente, por exemplo, tem gente que não gosta de youtuber, por exemplo, né? O pessoal faz vídeo na internet e tal, o pessoal, sei lá, acho meio estranho, né? Fica ganhando a vida com o YouTube. Só que, por exemplo, tem muita empresa que usa redes sociais, que às vezes eles precisam fazer o marketing do seu produto e usam as redes sociais. Isso às vezes funciona, né? Você tem uma lanchonete, você tem, sei lá, qualquer estabelecimento, e você usa as redes sociais como uma ferramenta de trabalho. Todas as pessoas, de certa forma, vão ficar de olho. Não que eles vão ser perseguidos, né, por causa disso. Mas, se a Google, por exemplo, falar assim, olha, o Brasil tá insuportável, eu vou embora. Como é que fica a situação? Claro que é um assunto bem complexo, bem profundo, depois a gente entra nisso aí, mas muita gente comemora sem saber do grande perigo que é esse tipo de passo dado, que foi um passo extremamente longo, esticaram bem a perna, a gente vai falar sobre isso, até que o Toffoli chorou, porque o negócio não é brincadeira. Big Techs rechaçam decisão do STF, criticam instabilidade e prevêem judicialização em massa, ou seja, muita dor de cabeça, extrema dor de cabeça. Mas olha só, reunião no STF teve embate entre Gilmar Mendes e Nunes Marques. E aí que foi o quê? O Nunes Marques começou a querer falar assim, o Fachin também teve aí, até surpreendeu o Fachin. E esse 8-3 é um número que a gente já começa a perceber que não é mais aquela voto vencido, até o Nunes estava se dobrando mais. Então o que aconteceu aqui? O Nunes Marques chegou e falou pra galera, olha, o pessoal já ficou achando que ele ia pedir vista, né? Pra atrasar a votação. Mas o Nunes Marques falou, cara, não é melhor a gente deixar um tempo aí, porque tá vindo o negócio lá dos Estados Unidos, sanções, e a Tom Moraes falou assim, o negócio é comigo, por que você tá preocupado? Pelo que diz ali a Daniela do Globo News. Mas o Nunes Marques está preocupado. Por quê? Porque esse passo dado é um passo extremamente importante, porque começou com o Rumble, começou com algumas pessoas na internet, o negócio começa a se ampliar. E os Estados Unidos está de olho nisso aí. Porque ele está vendo o que aconteceu quando o Trump chegou. Quando o Trump chegou, ele empurrou os globalistas para fora, o que também queriam, assim como o Estado brasileiro, limitar as redes sociais e as Big Techs. As Big Techs têm um poder aí muito forte agora dentro do governo Trump. E muito provavelmente o Google vai chegar para o Trump e falar, olha, o Brasil está complicado. Tem uma coisa no final do vídeo para a gente vai mostrar que não é só os Estados Unidos também, tá? Então isso tudo é de bastante peso, tá?
E o OAB vê excesso, o OAB aqui, ó, vê excesso no STF, aponta Congresso omisso e debate reforma do Judiciário. Agora eles aparecem de novo, né, que estão preocupados agora, porque a coisa está ficando diferenciada, se é que vocês estão percebendo. Então, como eu falo, até nós aqui vamos ser afetados em relação a isso aí. E olha só o Jornal Nacional. O Jornal Nacional perde audiência e Bonner diz que redes sociais são problema para a humanidade. Um grandíssimo problema, uma coisa absurda, coisa estúpida, que realmente redes sociais é o grande problema. Não é a política, não é a corrupção, não é o Estado ineficiente que a gente vai mostrar aqui. São as redes sociais. A gente sabe do posicionamento da Globo, né, de como foi na época, né? O Bonner todo felizinho naquele dia de 2022, falando que o céu azul, maravilhoso, coisa linda, que tudo ia dar certo, né? Mas enfim, nem tudo são flores para a esquerda extrema, porque aí a gente vai ver algumas movimentações que não é nada muito, digamos, boas notícias. Mas sempre que eles não estão sorrindo igual nessa foto, estão preocupados, como o Lula está ali no meio, já é uma coisa. Por quê? Em derrota de Lula, o Congresso derruba decreto presidencial pela primeira vez em mais de 30 anos, desde o Collor. Então é um movimento pesado. Claro que a gente sempre fala assim, será que pode aparecer o Flávio Dino e dar uma freada nas emendas? Mas dependendo se não tem mais dinheiro, como é que vai funcionar a coisa? Lembrando que o Lula é o Lula. Você sabe da moral dele. O pessoal pode fingir que não, mas nós sabemos. E o que acontece quando você vê o pessoal do Centrão olha pra ele? Vê o Lula como um cofrinho. Por quê? Vai tirar dinheiro. Porque o cara tem um monte de coisa, vamos dizer, suspeitas, né? Então eles começam a tirar dinheiro e aí colocaram o Flávio Dino lá pra dar aquela, né? E o que acontece? Vai chegar uma hora que talvez o governo não tenha mais a oferecer. E aí esse namoro, que é um namoro muito daqueles tóxicos que vai e volta, pode ser que acabe de vez. Uma hora acaba. Câmara derruba decreto do IOF, governo avalia judicialização após derrota, que com certeza pode acontecer e vai para o STF, né? Câmara atropela o governo Lula e derruba decreto do aumento do IOF. Se eu não me engano, preciso me aprofundar em relação a isso. Mas não é todo o IOF, né? É só realmente para grandes empresas que vai afetar o pessoal. Mas acho que muita coisa ainda vai ficar, muita gente, muito pobre vai se ferrar ainda. Mas com certeza políticos, tem muito político com empresa que falou, isso aí vai tirar dinheiro, aí vai ser complicado para nós, e aí deu aquela segurada. Partido com 14 ministros votam contra o Lula para derrubar o IOF na Câmara, incluindo o PSB do Alckmin, que tá aí. O Alckmin, ele não aparece em lugar nenhum, mas o PSB tá aparecendo. Claro que a mídia já começa a pegar o Hugo Mota, né? Olha só, buffet faz orçamento quase 3 vezes mais barato para jantar de Hugo Mota, 27 mil reais. Aí chegou lá o jornal e fizeram por 10 mil ou 15 mil, né? Aí já mostra aí. Com certeza um negócio preocupante, mas não dá bilhão, né? Mas aí começa toda uma guerra novamente. Que está acontecendo esse bate-a-sopra o tempo inteiro do Congresso Executivo. Lula dá aval para a AGU judicializar a derrubada do IOF. Então, realmente, o negócio vai escalar, vai ficar complicado. E pelo que eu tô vendo aí, pelas decisões do STF, vai ser um quebra-pau daqui para frente. Vamos ver como é que vai ser. Haddad diz que saída para o IOF é ir ao STF, fazer cortes para todo mundo ou buscar nova receita, porque tá faltando dinheiro. Né? Então aí a judicialização, o governo já está avaliando, derrubada, né, do novo IOF, não adianta, os caras estão indo para cima. A líder do PT disse que Lula deve estar chateado com derrota no Congresso, deve, com certeza absoluta está. Sem dinheiro e sem rumo, o país caminha para um novo atrito entre poderes, então sempre é salvo pelas emendas, como a gente sempre fala. Brasil pode ter apagão se não ajustar gasto obrigatório, dizem especialistas. É o que eu digo, o dinheiro ele é ilimitado. Você pode até achar que vai imprimir dinheiro, mas chega uma hora que as coisas não funcionam mais, né? E é aí que o governo começa a ser realmente afetado. O motim do Congresso contra Lula envolve lista de críticas e fim de lua de mel de Hugo Mota com o governo. Então, realmente, pelo visto, a coisa está ficando um pouco complicada para o Lula, porque talvez não tenha mais dinheiro para fazer toda essa negociação. Para a ala do governo, a derrota no IOF pode ajudar Lula em um aspecto, que é o quê? Olha só, e isso realmente é uma coisa que a esquerda pode usar, a esquerda mais extrema, como um argumento assim que pesa. Que eles vão falar assim, o Lula tá querendo ajustar o Brasil, o Lula tá querendo fazer tudo certo, mas os caras do Congresso estão sempre agindo contra. E eu já escutei isso na rua. Se você falar, a pessoa, mas será que não estão querendo afetar o Lula? Lógico que nessa história não tem santo, tá? Mas você pode ter certeza que sempre tem uma pessoa pior que a outra.
Aí você tem que decidir quem é pior aí nessa história. Alcolumbre diz que derrubada de decretos do IOF é capítulo, não novela. Na relação com o governo ainda tem esperança. E eu acho que ainda pode aparecer mais algumas emendas para fazer toda uma negociação, porque isso aí vai se arrastar. Mas você percebe que cada vez mais vai ficando uma situação complicada. Sem sanção de Lula, Alcolumbre promulga o Dia da Amizade Brasil-Israel. Né? A gente vai falar um pouco do conflito Irã-Israel, e olha só o que o Alcolumbre faz. Então são mais frontes que aí a questão do Senado e mesmo a Câmara dos Deputados estão fazendo contra o Executivo. Rui Falcão disse que cometeu erro ao votar a favor de derrubada do IOF. Então teve um petista que votou errado, foi o Rui Falcão. Mas você vê, né? Às vezes o cara tá lá, apertou o botão errado. Não tem muito o que fazer, só precisa apertar o botão e às vezes erra. E você vê que o pessoal meio distraído, né? Líderes da Câmara veem jogo casado entre o governo e Dino em decisões sobre emendas. Será? Será que os líderes da Câmara estão certos em relação a isso? Não sei. Após a derrubada do decreto do IOF, Lula vai chamar Hugo Mota e Alcolumbre para conversar. E aí que a gente fica preocupado. Porque enquanto eles conversam, tá tudo ok, pior pra gente. Porque o que acontece? Uma coisa é certa, tá? Nessa história aí, o povo perde sempre. Que o dinheiro indo para eles ou não indo para eles, sempre vai ter um problema. Caso, né, o Congresso consiga segurar algumas taxas, alguns impostos, né, até porque muitos são empresários e têm empresas, é melhor para o povo. Tá? Mas lembre-se, nunca é 100%. Sempre o povo está levando um problema aí na cabeça. Alcolumbre dá voto decisivo para o aumento de número de deputados. Lembrando, para ele sempre é algo positivo. Né? O Senado aprova urgência para projeto que aumenta o número de deputados de 513 para 531. Então você vê aí que vai aumentar. E a gente vai ver depois o valor aí, quanto vai custar para nós, tá? Banco Mundial reforça temor com o descontrole da economia brasileira. O Banco Mundial preocupado com o Brasil, porque aparentemente as coisas não estão boas. Contas do governo têm déficit de 40 bilhões em maio, diz Tesouro. Em maio, 40 bilhões, sabe o que é bilhão? Muito dinheiro. A arrecadação federal soma 230 bilhões em maio deste ano, maior valor para o mês em 30 anos. Olha só, você vê todos esses problemas, mas a arrecadação tá no máximo. E a gente vai ver que, mesmo com essa arrecadação toda, não tem dinheiro. A Haddad diz que o orçamento não é compatível com o tamanho do SUS, que terá apoio da rede privada e veja como funcionará. Aí alguns, né, hospitais vão atender o público, serão pagos para isso, muito provavelmente, com dinheiro público. Por mais que a arrecadação é tão absurda, tem cortes. E aí o que acontece? Você vê déficit, você vê problemas no atendimento, o retorno, como a gente viu nos últimos vídeos, né? Semana passada. O Brasil, a eficiência do governo, né, da máquina estatal é pífia. Você arrecada absurdos e não tem retorno nenhum. Na verdade, estatais acumulam rombo recorde de 2,7 bilhões nos primeiros meses de 2025. Correio coloca até imóveis à venda para conter prejuízo. E mesmo esse 860 milhões não é o suficiente para os 2,2 bilhões de déficit. Congresso sob Bolsonaro impôs conta de 82 bi a Lula. Sob o PT, deixa 158 bi para o próximo governo. Olha a Folha de São Paulo falando. Então você percebe, o Bolsonaro ele teve a questão da pandemia, né? Ele pode muito bem falar, teve pandemia, teve vários problemas. Teve o estouro do conflito lá, né? Que a gente sabe qual, e 82 bilhões. Já o Lula tá aí com... A gente tem, o conflito ainda continua, né? Da Rússia, mas, por exemplo, 158 bilhões para o próximo governo, por quê? Se ele pegou aí o que acontece? Após a pandemia, tende o mercado ele se curar, né? Das pessoas voltarem a investir. Mas, aparentemente, o governo Lula é pior que a pandemia, né? Corte milionário interrompe projeto inédito do DNA brasiliense na UNB. Então, projetos científicos importantíssimos foram cortados por falta de dinheiro. E já aí, a gente percebe que os eleitores, 67% dos eleitores, não acreditam mais na picanha com cervejinha de Lula. Demorou, hein? A minha pergunta é como é que acreditaram? O pessoal acredita. E as pesquisas já começam a dar um toque diferente aí em relação, né? Pelo menos a Paraná Pesquisas, que Jair Bolsonaro ganha do Lula, tá? Que está inelegível, mas aí muitos nomes estão à frente do Lula, porque o negócio está complicado e, pelo que eu vi essa semana, mais e mais ataques estão acontecendo contra o governo Lula, porque justamente é impossível segurar os problemas e questão internacional de posicionamento dos Estados Unidos, que a gente vai falar muito ainda aqui, vai afetar bastante toda a aceitação. Porque por mais que o povo brasileiro, boa parte é ignorante, aparece nos jornais. O importante é o barulho. O brasileiro ele só funciona quando o negócio está
tá lá na festinha dele, tá tocando a Globo no fundo, e aí aparece lá dizendo que teve problema dos Estados Unidos com o Irã, e aí depois aparece a notícia, né? Ele escuta aí que o Brasil é parceiraço do Irã. E a gente vai ver aqui, né? STF vai contratar a empresa de governança por 150 milhões ao ano. Olha o dinheiro aí, né? É para otimizar processos e baratear custos. Para baratear tem que gastar mais, pelo que eu tô vendo, né? A arrecadação soma 230 bilhões, melhor resultado para maio da série iniciada em 95. E a gente vê também por causa de bets, né? E jogos de azar já rendem mais de 3 bilhões à União em 2025. Ou seja, nunca vão, vamos dizer, proibir isso aí com 3 bilhões chegando, né? Com certeza. O povo que fique viciado, que se exploda. O Senado aprovou com 41 votos a favor e 33 quanto ao aumento de deputados federais, que a gente falou. E o impacto estimado é de 64 milhões por ano. Milhões de reais. Dá bilhão? Aparentemente não, mas é muito dinheiro. Poderia ser investido em outras coisas. Enquanto isso, vínculo entre motoristas e apps aumentaria preço de corridas em 33%, diz estudo encomendado por Associação de Empresas. Ou seja, lembra aquele papo? Não, tem que vincular, tem que unir aí essas coisas, tem que virar CLT. Ia subir o preço muito. E o que acontece? Aí você vê um negócio desse, mas 33%? Se o cara ia gastar X pela viagem, se aumentar 33%, talvez o cara vá de ônibus. E aí o que acontece que afeta o pessoal, que a gente vai ver que está cada vez mais querendo trabalhar por conta, tá? ONG que recebeu 184 milhões do governo, cotou alimentos para indígenas em autopeças. Ah, precisa comprar pão. O cara vai lá e vê se tem, né, um coxim. Foi pro lado errado. E olha só, a gente vê aí que eles tinham nem estrutura mínima para atender os 20 mil indígenas, 26 mil em 666 aldeias, 666 aldeias. Que número estranho, hein? Governo Lula quer ampliar a etanol na gasolina para baixar preço. Já é vamos dizer, um nível de álcool na gasolina inacreditável. Os caras vão pôr ainda mais. Ou seja, quem tem um carro um pouco mais antigo, como eu, de 1998, esquece. Meu carro vai ser completamente destruído. Quem tem um carro um pouco mais antigo aí. Por quê? É muito álcool. Isso aí acaba com o motor, né? Quem tem carro elétrico talvez fique tranquilo. E olha só, por falta de dinheiro, sempre falta de dinheiro, né? Só não falta para fazer emenda, para pôr no bolso da galera para viagens internacionais. A ANP suspenderá a fiscalização de combustíveis em julho. Então você vai ver o aumento do etanol, você não sabe a quantidade que vai ter e ainda vão suspender a fiscalização. Ou seja, 100% álcool na sua gasolina aí, né? Ninguém tá vendo. Montadora chinesa Geely aposta em etanol no Brasil. E olha só quem aparece. Já aumenta o etanol, já coloca aí uma montadora etanol e já pronto. Stonks pro governo Lula, né? No meu governo, o ministro não decide o que faz, decide o que vai apresentar para mim. Olha só o bichão, o cara é bichão, né? Vamos dizer o seguinte, o Bolsonaro, como é que era mesmo? Ele pôs o Paulo Guedes lá porque ele falou assim, bom, eu não manjo de economia, tem que ter um cara bom lá. E fazia um trabalho eficiente, Paulo Guedes, né? E o pessoal reclamava muito. Aí chega o Lula e fala, não, quem decide sou eu. Mas peraí, você, o ministro não é especialista, você é especialista em tudo? Enfim, né? Aí ninguém fala nada. Lula critica empresários e pede para deixar interesses de lado. Cadê o espírito cristão? Como é que você vai ter um espírito cristão se você está passando fome? Você vai agir através de milagre? Por isso que eu falo. Você fala, não, você fala muito da questão de economia, dinheiro, isso é tudo. Não é que é tudo. É que o Brasil, ele tem uma situação, como a gente sempre mostra aqui, muitos usuários que estão no meu canal, que eu já falei até em vídeo exclusivo, a senhora que foi comprar um remédio pro filho e tava um valor de R$600, ela não tinha mais como pagar. E aí, o que você faz? Cadê o espírito cristão do governo em deixar a economia funcionar? Porque sem economia você não coloca pão à mesa. Se você não tem economia, você não consegue se alimentar, você não consegue parar em pé. Então você precisa de alguma coisa, né? Então cadê o espírito cristão do Lula? Em colocar taxas, um monte de coisa, e você quebra o mercado. O mercado, ele fala, o mercado me odeia. É lógico, você está deixando tudo em frangalhos. Como sobreviver? Precisa comer. Né? Brasil será o 6º país com maior êxodo, né? Saída de milionários em 2025, projeta consultoria. E você vê aí que o pessoal está indo embora. Porque o empresário, ele pode até ser cristão, mas ele não consegue se sustentar com o nível de carga tributária desse país, não é? Básico, falta até helicóptero para o Brasil entrar numa guerra. E as forças armadas não têm dinheiro para nada. A gente já falou sobre isso. Então, helicóptero? Aviões da FAB para autoridades ficam sem combustível e ministros fazem fila para voar. O negócio é tão absurdo. É uma falta de competência, ignorância, sacanagem, que os caras, eles fazem cortes e esquecem que
Até para eles, como a gente fala aqui, dinheiro é importante para eles fazer o básico. Então eles tiram o dinheiro de certas situações aí, nesse caso da FAB, não conseguem nem andar com o avião, né? De qualquer forma, FAB põe sigilo de 5 anos em gastos para trazer a primeira-dama do Peru ao Brasil. Isso aí tem dinheiro, né? Que coisa doida. STF forma a maioria para manter decretos de Lula sobre armas. E outra coisa também, chegou aí, tirou a arma das pessoas. Se acontecer conflito, Forças Armadas não tem arma, nem você tem, né? E aí o que acontece? Como é que se defende, né? E olha só, enquanto a gente fala dessa questão de estrutura, né? Chuvas no Rio Grande do Sul, enchente no centro do estado já é o terceiro maior da história. 24% dos municípios já foram afetados. E cidade do Rio Grande do Sul tem enchente pior que a de 2024, sensação de impotência, nem pouca gente está falando. Prometeram muito no último desastre que teve lá. Aparentemente muita coisa foi prometida e não entregue. E aí a gente vê o mesmo problema, né? Rio Grande do Sul vive calamidade e Marina Silva anuncia viagem à Europa. Fácil ser político no Brasil, né? Inclusive, Érica Hilton paga seus 2 maquiadores com verba da Câmara, né? Sem falar da questão da cirurgia no nariz. A gente vê essas coisas, é impressionante. Por isso que eu falo, é muito importante se informar, né? Quando eu chego aqui, eu falo, olha, eu sei que é chato. Você vai assistir esse vídeo aqui e fala, putz, que merda esse país. Mas é pra ser assim. Porque quando você tá revoltado, você tende a agir. Agora, seu vizinho, se ele não ver, o que acontece? Ele não se revolta. E ele vai dar aquela risadona. O Parmeirão ganhou ontem. Nem sei se ganhou. Mas não interessa. Porque tem outros problemas muito sérios. Não é? Rejeição à SLT impulsiona apagão de mão de obra na indústria. Tá? O pessoal não quer mais. E por isso mais de 30 mil empresas entraram em recuperação judicial no Brasil em 10 anos. O pessoal quer o quê? Prefere trabalho por conta própria. Claro que muita gente vive só de Bolsa Família. Mas muitos, nesse caso aí, desses daí, deve ser Uber. E aí muitas empresas, pela carga tributária, por falta de estrutura, por falta de tudo, por não conseguir pessoas que são capazes, né, de trabalhar o que eles estão pedindo, empregos com algum tipo de estudo, a pessoa não quer mais estudar, não quer mais se indispor a trabalhar no Brasil, né, já que se tem Bolsa Família, aí 30 mil empresas entraram em recuperação judicial. E cada vez mais, quando você vê esses números, tá, eu quero que você perceba que isso aqui é um monte de gente sem emprego. Tá? 30 mil empresas emprega quantas pessoas? E essas pessoas não têm emprego, não fazem a economia girar. E quando não tem economia girar, não adianta você fazer. Você chegar e falar assim, vou trabalhar por conta própria. Eu vou abrir vou vender limão na rua. Ninguém vai comprar de você, porque ninguém tem dinheiro. Ou tem pouco dinheiro. Tá? Você não vai conseguir. O Brasil ele vai ficar o quê? Ele vai venezuelar. Vai ficar venezuelado. Enquanto isso, o Sindicato do Irmão de Lula propôs flexibilizar, né, descontos em outros benefícios. Ou seja, ele queria não só do INSS, mas sim do Bolsa Família também. O que puder. É impressionante. É impressionante. Por isso que eu falo. Apesar que já estamos, né? Era para ter dado um pouco mais de valor. Mas dê valor enquanto você pode se informar e você pode ver essas coisas aqui. Porque pode ser que daqui a pouco eu não possa mais. Tá? PT usou democracia para defender a entidade suspeita de fraudar o INSS. Chegaram lá e falaram assim, não, é democracia. É defesa da democracia. Não tem como, eles não precisam inventar desculpa. Eles só falam assim, eles inventam, sei lá, eles... Chuchu e manga. O quê? Chuchu e manga. Mas não, a gente tá falando de INSS, chuchu e manga. E vai, vira as costas e vai embora. Não precisa falar nada. Eles inventam um termo, inventam um negócio e acabou. Por quê? Porque o seu amigo, seu colega, seu vizinho, seu pessoal do trabalho não tá nem aí com a política. É muito fácil o Brasil. É muito fácil para quem quer fazer o errado. Lula acelera a exploração de petróleo em área sensível da Amazônia. Tá? Aí a gente já começa a ver aí que o Lula está fazendo justamente o papel dele de ajustar as coisas para o pessoal lá de fora. Já falei isso diversas vezes. Então ele está fazendo toda essa área. Mas é uma área sensível. Que se exploda. Se fosse o Bolsonaro, você olha, está desmatando, vai acabar com tudo. Isso aqui. Não, com o Lula nada disso acontece, tá aí. E o Brasil propõe até a criação de cabo submarino do BRICS. Porque acontece? No norte, as conexões são melhores, né? Então, países mais evoluídos, tem mais estrutura, os dados passam, trafegam muito mais rápido. E o Brasil, o pessoal do sul, não tem toda essa conectividade tão baixa latência, etc. Eles querem fazer isso aqui, um cabo submarino do BRICS. E os caras estão investindo. Mas vamos lá falar do que é sério agora, claro, com toda a cautela. Que é o quê? Você sabe muito bem que o Trump entrou aí no conflito e atacou instalações lá do Irã.
Vocês sabem muito bem, a gente atrasou, mas tá aí, a gente vai falar em vídeo exclusivo depois sobre isso, tá aí a postagem dele, né? Tempo de paz agora, depois a gente fala em detalhes que aviões foram usados, como é que a coisa aconteceu, né? A tecnologia de quando é que era, vamos falar um pouco sobre isso e da diferença aí das coisas, que a questão militar, né, política, da geopolítica é um pouquinho mais complexa e os Estados Unidos mostrou força e a gente vai perceber que teve aí, dá pra ver, é muito legal você que acompanha. Eu estive doente, eu não conseguia falar com dor de garganta absurda, fiquei uns 2 dias até sem falar nada, mas eu vi as pessoas, a interação nas redes sociais das pessoas olhando para as notícias. E eu senti uma certa... O pessoal que era crítico ao Trump ficaram com uma cara de meio assustado. Porque acharam que ele não ia fazer nada. E que não daria resultado. Mas aí, ó. Israel e Irã concordam com cessar fogo. O negócio foi tenso. E aí foi... Estão até querendo nominar... Mandar aí o nome do Trump pro Prêmio Nobel. Mas isso aí... Sinceramente, eu acho que não vai acontecer. Porque ele não é uma pessoa tão querida pelo mundo, né? Ele está fazendo aí o papel do vilão para muita gente, né? Porque o mundo hoje tem o que? O papel da mídia é sempre esquerda, né? Então ele é o mauzão, o cara laranja. E o Irã, né? Perdão, ele ataca a maior base dos Estados Unidos como... vamos revidar. Só que não teve problema nenhum, né? Muito fraco, o Trump falou. Falou em paz na região, não tem problema nenhum. E aconteceu que acabou. Né? Falou que depois teve um probleminha, né? Que eles violaram o cessar-fogo, falou que não está feliz, até falou de Israel, não sabe o que porra estão fazendo, mandou essa, ficou pé da vida. E aí mudou também muita análise rasa que existe por aí de que Trump é um agente russo. Os negócios nada a ver, né? Há tanto que Trump diz que recusou a ajuda de Putin em conflito e afirma que é uma pessoa não é muito bem orientada, já deu aquele esculacho no Putin. Porque você vai perceber o nível de posição e como reagiram essas pessoas em relação a esse ataque que fez o Trump, né? Putin não tem planos de falar com o Trump, né? O Putin falou que não vai falar, diz o governo russo. Ministro iraniano anuncia reunião com Putin após ataques dos Estados Unidos. Rússia afirma estar preparada para ajudar o Irã. A gente vai ver que não é bem assim. Putin reitera apoio ao Irã enquanto com o chanceler, batendo de frente com o Trump. Mas o Putin critica os Estados Unidos, mas frustra pedido de ajuda militar do Irã. Por quê? Porque ele não é bobo. Ele não é bobo. Porque é aquilo. Muita gente se pergunta, mas como pode ser feito o ataque? Aquele avião que ele usou é de 1980. Só que o bicho é invisível. Ele inclusive desliga lá um modo... Tem um modo que desliga a questão elétrica para ele ficar completamente invisível. Então, do nada, o negócio vem, fura a 60 metros abaixo do solo e explode. Tipo, é um negócio que é diferenciado. Parece simples e antiquado. Por isso que eu falo. As coisas em relação a conflito bélico que a gente fala, já tem um avanço há décadas e décadas atrás, que ainda são muito eficientes, que são difíceis de bater de frente. E aí isso assusta. E por isso que você vê não só o choque que a gente vai falar aqui das nações, dos países, falando o que aconteceu aqui. O pessoal que estava criticando o Trump, parece que é falante à toa, é o bobão, ele é o bobão. O cara, laranja é bobão. Ficaram tudo com o cara assustado. Porque são movimentações que chamam a atenção. Existia um papo que até ia conter a revolução que aconteceu em 79 lá no Irã. Eu acho que a gente vai falar em vídeo exclusivo depois já é demais. Porque a gente já falando um negócio que já engloba muitas outras coisas. Eu acho que só na questão eles quiseram pausar ali a grande ameaça que seria o Irã com esse tipo de brinquedo nuclear, né? Mas o Kremlin fala que pode ser que alguém dê esses brinquedos aí pro Irã. Não, pode acontecer. Sergei Lavrov fala, ministro das Relações Exteriores da Rússia. A Rússia condena veementemente os ataques dos Estados Unidos em várias instalações aí do Irã. Logicamente, BRICS sai em defesa do Irã e condena ataques de Israel e Estados Unidos. E é lógico que eles ficariam contra os Estados Unidos, né? Você vê o BRICS aí tá se posicionando. Irã solicita reunião no Conselho de Segurança da ONU. Querem conversar lá na ONU, que a ONU a gente sabe que é esquerdista também, né? Irã usa emoji para se referir ao Brasil e negocia a venda de caviar, que é um emoji de mãozinhas dadas. Tá? O presidente do Irã cogita a vinda ao Brasil para a reunião do BRICS, diz embaixador iraniano. É só para você ter noção de onde o Brasil se posiciona nesse conflito todo, tá? Para vocês ficarem cientes.
E a gente vai falar mais a fundo sobre isso também, né, da questão da reunião do BRICS aí, que teve umas coisas não inusitadas, porque a gente vai explicar o que realmente que muita gente na mídia falou errado, por que o Putin não quis vir, né? Lula diz que Trump deveria ser menos internet e mais chefe de Estado. Ô louco, imagina se fosse mais chefe de Estado, com aquela pancada que ele deu que deixou todo mundo meio tonto. Os Estados Unidos não é bobo, o geólogo esclarece se há urânio em áreas de Goiás postada pela NASA. Aconteceu o quê? Uma imagem divulgada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O que uma Embaixada dos Estados Unidos no Brasil quis dizer com isso aqui? Bem lógico, não preciso falar muito, não precisamos se aprofundar tanto, já conversamos sobre isso, vocês sabem muito bem, já deixei claro o posicionamento do Brasil. Inclusive, o secretário-geral da ONU, que foi uma vitória da esquerda, Elon Musk estava tentando colocar um nome como secretário-geral, por isso que o tal do Pedro Vaca veio para o Brasil com uma cara de assustado, porque ele sabia que haveria a possibilidade dessa vitória de um direitista, mas a esquerda conseguiu colocar esse cara lá, e você percebe que também está do lado da ONU, do lado do pessoal da esquerda. Lula se alinha à China e Cuba para influenciar a reeleição na OEA, diz o Wall Street Journal. Então você vê aí que tem outros cargos que eles vão tentar influenciar, não só o secretário-geral, que é o mais importante. Tá? A ONU fala em consequências catastróficas após ataque dos Estados Unidos ao Irã. Então a ONU sempre, nossa, que coisa absurda. Nossa, vai ficar muito, muito impactante para o mundo. Né? Na ONU, China expressa preocupação com conflitos e pede negociação. Então você vai ver Putin, a gente vai ver China, a gente vai ver ONU, a gente vai ver a OEA, toda a esquerda mundial mais extrema, revoltadíssima com o Donald Trump. Que cala muito a boca de gente falando, não, porque o Trump tá muito de afagos com a China, tá muito de afagos com o Putin. Não, tá muito de afagos, não tá nada. Eu vou repetir aqui, Donald Trump tem o papel de simplesmente não ficar se metendo muito, fazendo coisas cirúrgicas, como foi esse caso do Irã em específico, né? E vai tentar defender os Estados Unidos, porque ele está lá para isso. Não que ele seja a única pessoa que tem as decisões e toma decisões, que eu duvido. Mas o país, o Estado americano, tem como interesse frear o BRICS. E por isso que existe toda essa movimentação contrária a Donald Trump da China. E Brasil, o governo Lula condena com veemência ataques contra instalações nucleares do Irã, né? Simplesmente absurdo. O governo do Irã, claro, agradece o apoio do Brasil durante a guerra contra Israel. Então você percebe toda essa questão aí do Brasil, como se posiciona. O embaixador do Irã agradece o apoio do Brasil e diz que Teherã seguirá enriquecendo o urânio, então eles não vão parar. Porque é o que acontece, o pessoal tira sarro. O Netanyahu tá falando há 20 anos aí que isso aí vai acontecer, mas estão tentando há 20, 30 anos isso aí, logicamente, né? É claro que temos o vence aqui, se decidirem atacar nossas tropas, vamos responder com força avassaladora, tá? Então, eles atacaram, mas não atingiram nada, mas enfim, a gente vê que detalhes aí, do ataque, 14 bombas, então foram tipo assim, o que há de melhor aí, e foi uma coisa cirúrgica, né? Foram só as instalações, não é aquele show pirotécnico que fazem, né, em certos países, né? Ataque de Trump no Irã faz a oposição falar em impeachment. Então você vê o pessoal dos Estados Unidos não tem que fazer impeachment. E por isso a gente mostrava muito direitista, ou os rhinos, né? Republicans in name only, revoltosos com o Trump. Não, isso aí que ele fez é absurdo. Lógico que os democratas aí já começam a colocar um pessoal aí para bater de frente com ele lá. Muçulmano socialista que defende tarifa zero no transporte vira favorito para ser prefeito de Nova York. Nova York só tem esquerdista. O Donald Trump ficando doido porque os caras estão abrindo novas portas para pegar os Estados Unidos e trocar todo mundo lá. Questão cultural, né? E o Donald Trump vai evitar isso aí, né? O pessoal do Irã fala que nega destruição, né? Que deu tapa na cara dos Estados Unidos. Então, teve cessar-fogo. Israel ficou satisfeitíssimo. Netanyahu agradeceu bastante. Mas eles vão dizer que teve vitória histórica. Então, para eles deve ter vitória. Venceram. Irã confirma cessar-fogo. Israel diz que teve vitória histórica. Então, eles apanharam e estão com vitória. E não só isso. O que acontece que o Trump falou também para a mídia? Irã confirma ataque de inimigos em 3 usinas nucleares, né? Então o próprio Irã confirma. Mas o que a CNN fala, não só do Brasil, lá de fora também? Ataques dos Estados Unidos não destruir instalações nucleares do Irã, dizem fontes.
Essas fontes estão certas. Inteligência dos Estados Unidos aponta que ataques atrasaram o programa nuclear em apenas alguns meses. Não, atrasar é lógico, vão tentar de novo. Mas eles vão tentar menosprezar isso aí. Ao contrário do que diz Trump, o ataque não destruiu o programa nuclear do Irã. Será? É lógico que eles vão tentar menosprezar o que o Trump, louco da vida, falou, o que eles fizeram num céu sem lua, entendeu? Conseguir atingir de forma tão precisa. Vocês estão tentando desmoralizar meus pilotos. Aí vão falar, né, que vazaram documentos do próprio Pentágono, mas eram documentos preliminares. Aí, lógico que eles vão falar que não acertou, né, pra desmoralizar. Como sempre. Você tem que esperar de tudo. Ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã viola gravemente a Carta da ONU. Aí você percebe o pessoal se abraçando. Todo mundo virou pra ONU. ONU, pelo amor de Deus. Os países se abraçando. E todo mundo revoltados. E após o cessar-fogo, o Trump fala, a China pode comprar petróleo lá do Irã. Compra deles, compra nosso. Então o que o Trump tá fazendo? Ele tá simplesmente fazendo movimentos precisos, cirúrgicos, com força, e depois ele vira e fala, negocia com a gente, fica tranquilo. Porque é o tal do peacemaker. São estratégias que ele vem fazendo, né? Enfim, não só isso por fora do país, mas Nova York aí parece que quer reconstruir, né, a primeira, vamos dizer, usina nuclear em mais de 15 anos, tá? Se isso não trocar aí o prefeito, se for o esquerdista, acho que, né, não vai acontecer. Líderes da OTAN se reúnem em Haia para votar aumento de gastos com defesa, que globalistas estão doidos por conflitos, tá? A gente se preocupa com isso. Putin não irá ao Brasil para a cúpula dos BRICS, diz assessor, fala que é por falta de posicionamento do governo brasileiro. Eu duvido muito, porque não é só ele, Xi Jinping também. Tá? Se fosse só o Putin, pode até ser. Então o que eu tô dizendo para vocês? Eles sabem que a região aqui é arriscada. Então eles vão vir com um avião de lá, próximo, e vem pro ocidente, uma região que provavelmente vai ter bastante controle dos Estados Unidos. Eles não vão querer. Tá certo? E olha só, vai ter feriadão, viu? Rio de Janeiro aí, 4 dias por causa do BRICS, tá? E Putin quer criar app estatal para combater o WhatsApp. Estão falando na internet, olha como é a Rússia, assim como a Venezuela, que ditador de Maduro condena a jovem a 10 anos de prisão, né, por incitação ao ódio, porque ela falou mal do governo lá. Só que lembra alguma coisa, hein? 10 anos por falar nas redes sociais. É melhor a gente tomar um pouquinho de cuidado, né? E outra coisa aqui, ó, 6 milhões de burros são sacrificados para fazer suplemento alimentar na China. Caraca, fico me perguntando se o PT sabe disso aqui, viu? Ninguém falou pra eles não, né? Ninguém tá avisando, hein? Aqui para finalizar, o deputado dos Estados Unidos pede a Rubio sanções urgentes contra o Moraes, justamente pelo passo gigantesco que foi dado, que a gente conversou no começo desse vídeo, tá? Não é só os Estados Unidos. Líder da direita em Portugal anuncia investigação contra Gilmar Mendes e ele disse, depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega irá fazer uma investigação própria à influência, patrimônio e rede de interesse do ministro Gilmar Mendes em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e os seus amigos tiveram ainda tem, né, em Portugal um lote grande de amigos que lhes aparam os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura em que o Brasil se está a tornar, né? Esse tempo, né, no que depender do Chega, vai acabar. Vamos ver. Tá bem complicada a situação. Bom, vou editar esse vídeo, tirar as tosses que eu tenho. Tá difícil falar um pouco ainda. A gente pega esse spray e tudo, não adianta nada. Não adianta nada. Tomei um monte de coisa, sempre tossindo, né? A tosse tá bem, uma das piores que eu já tive na minha vida. Insuportável aqui. Tô bem difícil falar. Mas enfim. Pessoal, obrigado pela paciência, né? Por esperar eu voltar, né? Vamos ver quanto tempo a gente fica no ar. E lógico, vamos tentar sobreviver ao máximo possível. Tá? Dependo de vocês dependem talvez de mim para se informar, não só de mim, com certeza várias outras fontes, logicamente, mas obrigado pela sua paciência por assistir o vídeo todo e a gente vai tentar fazer o máximo para alcançar a verdade, informar o máximo possível, não deixar o pessoal cair em esparrelas, em mentiras, e em vídeo exclusivo a gente conversar um pouco mais a fundo, espero que eu esteja um pouco melhor para poder falar mais, porque vídeo exclusivo é um pouco mais extenso, né? A gente fala bastante, tem muita coisa pra gente conversar, fico ansioso, porque você tá doente e você quer fazer as coisas e você não pode. É a pior coisa que existe. Tô caindo no mundo, acontecendo um monte de coisa revolucionária aí, eu não posso falar. Mas enfim, obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela ajuda. Tem um link da Amazon, clicou no ver, comprou, ajudou o canal, você sabe muito bem. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.